Boa noite. Voltamos às nossas aulas de intervalo de intra e intra-jornada que nós já vimos, falando sobre os períodos de repouso, mas hoje nós vamos falar de outros dois períodos de repouso, um semanal e o outro de cunho anual. Ou seja, começamos a tratar agora sobre o repouso semanal remunerado e sobre as férias. Então, como o próprio nome diz, o descanso semanal remunerado, ele acontece entre uma semana e outra de trabalho. Tal como nós finalizamos a aula anterior, não se confunde o repouso semanal remunerado com o intervalo entre jornada. Pode acontecer que você trabalhou no sábado de manhã e vai ter direito ao teu intervalo entre jornada. Ele vai ser somado ao teu repouso semanal remunerado, que vai ser preferencialmente aos domingos, como põe a Constituição Federal, e aí você vai ter esse acúmulo de 24 horas consecutivas de descanso entre uma semana e outra de trabalho, com mais as 11 horas se você trabalhou, por exemplo, no sábado, por exemplo, ok? Então ele se soma e não se confunde com o intervalo entre a jornada. Esse repouso semanal remunerado, ele parte também de uma outra característica comum às férias. Ele, para ser concedido esse direito, você vai ter que ter um período aquisitivo desse direito, ou seja, para ganhar o repouso semanal remunerado entre uma semana e outra de trabalho, você vai ter que trabalhar a semana inteira. A mesma coisa acontece nas férias. Para que você tenha direito às férias, você vai ter que trabalhar, adquirir esse direito em um período aquisitivo de férias de 12 meses. Para que se comece um período concessivo de férias de outros 12 meses. Aqui no repouso semanal remunerado, a mecânica é a mesma. Se você faltar injustificadamente ou se atrasar durante a semana à tua jornada de trabalho, eu vou ter descontos, ainda que parciais e proporcionais, naquele valor do descanso semanal remunerado que você deveria ter, ok? Então, a mesma coisa acontece nas férias. Se você tem, durante o teu período aquisitivo de férias, durante o ano, os primeiros 12 meses de trabalho, faltas injustificadas, você, como veremos, também vai ter um cômputo desse direito de férias, ok? Então, eu tenho que ser assíduo, não posso nem chegar atrasado à jornada de trabalho e nem faltar sob pena de perder, ainda que parcialmente, esse direito ao pagamento do repouso semanal remunerado, ok? Então, nestas hipóteses, o que eu tenho aqui é uma parcela de cunho salarial e que gera reflexos. Ou seja, o repouso semanal remunerado, ele vai refletir em outras parcelas salariais, como os adicionais de periculosidade, insalubridade e tempo de serviço. Então, esta integração que nós veremos com mais devagar na aula sobre remuneração, ela acontece com repouso semanal remunerado. Isso é muito importante, esse reflexo trabalhista, ok? Muito bem. Esse repouso semanal remunerado, ele tem que haver entre uma semana e outra. Porém, existem categorias profissionais que trabalham preferencialmente a domingo. Opa, vamos voltar ao preceito constitucional do artigo 7º sobre repouso semanal remunerado. Entre uma semana e outra de trabalho, tenho preferencialmente aos domingos, não é obrigatoriamente, mas preferencialmente aos domingos, um descanso semanal. Ok? Por que se utilizou a Constituição a palavra preferencialmente? Por quê? Algumas empresas, algumas categorias, como restaurantes, por exemplo, têm o seu grande dia no domingo. São domingos trabalhados, shopping center, por exemplo, comércio. Então, nesse sentido, eu tenho que ter uma escala de serviço. Por quê? O domingo, especialmente em um país de majoritariamente católico como o Brasil, e a repouso semanal remunerado, assim como o 13º salário, ele tem um cunho religioso de criação legislativa através desses costumes religiosos, ele vai ter justamente aqui a hipótese que domingo você vai ter que ficar em casa, para ficar com a família, para ter um relacionamento social e essas coisas. Então, a cada 3 domingos trabalhados, obrigatoriamente, ainda que você trabalhe no comércio, em um shopping center que abre todos os domingos,
você vai ter um domingo descansado, ok? É necessário que o empregador que tenha a autorização de trabalhar aos domingos, de fazer escalas de serviço, porque nem todo domingo aquele trabalhador poderá prestar serviços. A cada 3 domingos trabalhados, ele vai descansar um domingo, ok? Então, já houve projetos de lei tentando modificar essas questões, esse ano ainda, mas não foram aí aprovados, digamos assim, né? A MP caducou. Então, continuamos com essa mesma perspectiva, ok? Especialmente o comércio, por exemplo, Dia das Mães, que é um dia muito produtivo para o comércio varejista, é possível uma negociação coletiva entre comerciantes e comerciários, porque justamente em o segundo dia do comércio, fica atrás do período de Natal, o Dia das Mães, talvez eu queira abrir no domingo, por exemplo, até o meio-dia, até as 14 horas, até as 17 horas. Então, quando acontecer isso, essa necessidade patronal, aproveitando algo que produz mais vendas, dá para entrar antecipadamente em negociação com o sindicato e fazer com que aquele domingo seja trabalhado, ok? Isso acontece em vários setores e depende apenas desse acordo de convenção coletiva permitindo esse trabalho em domingos e feriados, obviamente compensando na semana subsequente. Aí nós chegamos a uma outra questão interessante. Trabalhos em feriados e domingos vai ter adicionais diferentes de um mero adicional de hora extra de 50%, por exemplo. As convenções coletivas de trabalho, por exemplo, elas estipulam que trabalho ao domingo ou em feriados pode ter 100%, 130% de adicional, ok? Então, mas nestas hipóteses, trabalhei no domingo, trabalhei no feriado, na semana subsequente, ou seja, trabalhei nesse domingo, o empregador tem de segunda a sábado da outra semana vai me dar um dia de folga, tá? Porque também se trabalha que eu preciso de uma semana de desconexão do meu serviço. Trabalhei a semana inteira, vou dar um tempo para a cabeça, vai ter um domingo aí, ou preferencialmente ao domingo, mas em alguns casos de restaurantes pode ser numa segunda, que é um dia tradicional de dar folga aos garçons, de repouso remunerado desse garçom que trabalhou no domingo, ok? Cabe então às partes ver aqui qual que seriam os melhores dias para isso acontecer. Os feriados também tivemos, não só agora com a questão da Covid e as medidas provisórias e portarias a esse respeito, mas também aqui a possibilidade agora de negociar antecipações de feriados de forma coletiva. Nós temos alguns feriados civis de ordem federal e outros feriados religiosos e de ordem municipal. Por exemplo, aqui em Joinville, em 9 de março, dia do aniversário da cidade, nós temos um feriado só na cidade de Joinville, ok? Então, nesses casos, eu posso negociar com o meu trabalhador. Olha, embora a sede da empresa seja Joinville e aqui é feriado municipal, eu estou fechando no dia 9 de março alguns contratos com a cidade de São Paulo, onde não é feriado. Então, você vai trabalhar no dia 9 de março e em outro dia da semana, terça, quarta, quinta, sexta, você vai tirar um dia de folga, porque esse 9 de março precisa de você aqui. Estas são as hipóteses justamente que eu posso negociar a antecipação de feriados e fazer o trabalhador agora trabalhar via essa negociação, ok? Dito isso, meus caros, chegamos aqui nas questões das férias. As férias nada mais são do que um período de repouso anual. Então, aquele trabalhador que entra na empresa, ele começa a fazer um período aquisitivo do direito de férias, ou seja, se ele trabalhou por 12 meses consecutivos naquela empresa, os segundos 12 meses, ou seja, o segundo ano de contrato de trabalho, será o período concessivo de férias, onde o empregador vai escolher o melhor período dentro desse segundo ano de contrato de trabalho de eu conceder as férias ao meu trabalhador. Então nós temos aqui 3 terminologias. Período aquisitivo de férias, quando você conquista esse direito trabalhando nos primeiros 12 meses de contrato de trabalho. Período concessivo, que é o segundo ano de contrato de trabalho, onde o empregador pode escolher, nesses 12 meses do segundo ano
de contrato de trabalho, qual é o melhor mês para a empresa te dar as férias. Ou seja, o período de fruição ou gozo das férias é uma prerrogativa do empregador. Ora, se eu estou no comércio e tenho algumas datas-chave no comércio, como período natalino, Dia das Mães, por exemplo, eu não vou dar férias para o meu empregado quando eu mais necessito da mão de obra dele, ok? Então, talvez entre outubro, novembro, dezembro, eu tenha uma demanda de serviço muito grande. Porém, em fevereiro e março, eu já não tenho essa demanda tão grande. Então, aí no período concessivo de férias, é que o empregador dá as férias quando menos necessita da demanda de serviço dessa mão de obra desse empregado que conquistou o seu direito de férias. Essa é a mecânica aqui das férias, que tem natureza salarial, ou seja, não é uma indenização. Então vamos lá. Férias vencidas, o que é? Férias vencidas é quando o trabalhador conquistou o direito de férias em seu período aquisitivo, trabalhando 12 meses consecutivos, entrou no seu segundo ano de contrato de trabalho, dentro do seu período concessivo, aonde o empregador poderia escolher, entre os 12 meses do ano, qual que seria o mais oportuno para conceder as férias ao seu empregado. Passou esse segundo ano de contrato de trabalho e o teu empregador não te concedeu as férias e você entra no terceiro ano de contrato de trabalho sem gozar das suas férias, você tem direito agora a uma indenização, a umas férias vencidas. O que é que seria isso? Venceu o período concessivo, não foi te dado as férias e agora você tem direito agora ao dobro de férias. Vezes 2. Eu tenho salário de R$1.000, como o empregador não me concedeu as férias no segundo ano de contrato de trabalho, a partir do terceiro ano as minhas férias são multiplicadas por 2 em seu valor e agora eu tenho direito a umas férias de R$2.000. Porém, as férias têm uma outra perspectiva constitucional na sua remuneração, que é justamente o adicional de férias, que é o direito a 1/3 de férias. Ou seja, quando eu tenho o período aquisitivo dos primeiros 12 meses de trabalho, eu conquistei o direito de férias. No segundo ano do contrato de trabalho, o empregador tem que me conceder este período de férias. Quando ele me escolher o mês, que pode ser março, em fevereiro ele tem que me avisar, olha, se prepara aí, faz seus planejamentos familiares, de viagem, o que seja, porque em março você não vai precisar trabalhar. 2 dias antes de você sair de férias, o teu empregador tem que te pagar estas férias, que é o teu mês de salário. Tu vai tirar férias em março, então vai ter que ter esse mês pago. Mais 1/3 de férias. Esse é o salário de férias, para você gastar um pouquinho mais no teu mês de férias, se você vai fazer uma viagem, por exemplo. Quando eu calculo esta indenização de férias vencida, eu multiplico por 2 esta indenização, contando inclusive o adicional de férias. Ok? Agora preste atenção. As férias vencidas não te dão direito a 60 dias de férias. Não é isso. Você tem direito a uma remuneração em dobro das férias, como uma forma de multar o empregador que não te deu as férias quando deveria estar no teu segundo ano de contrato de trabalho, que é o período concessivo. Ok? Porque a cada ano que passa no contrato de trabalho, você vai adquirindo direito de férias. Ok? Beleza? Então, dito isso, pode acontecer também que você tenha a extinção do teu contrato de trabalho. E na extinção do contrato de trabalho, você, por exemplo, estava no teu terceiro ano de contrato de trabalho, já tinha gozado pelo menos de umas férias no segundo ano de contrato de trabalho, estava no teu terceiro ano de contrato de trabalho e terminou lá o teu empregador extinguindo o teu contrato. Pois muito bem, você terá direito, nessa termo de rescisão do contrato de trabalho, das férias proporcionais. O que é isso? Eu estava adquirindo o direito de férias trabalhando 12 meses. Porém, o meu empregador, ele abruptamente terminou o meu contrato. Então, eu tinha trabalhado 3 meses nesse novo período aquisitivo. Eu terei direito a 3/12
mais o adicional de férias a título de férias proporcionais. A cada 14 dias de férias, por exemplo, eu fui despedido no dia 17 de março e completei então 14 dias desse mês. Então já conto como o mês inteiro. Então as férias proporcionais são justamente essa hipótese de pagamento das tuas férias que, por extinção do teu contrato de trabalho, você não pôde trabalhar os 12 meses que seria esse teu período aquisitivo de férias. Ok? Então, indo até a CLT, que nos seus artigos 129 e seguintes vai tratar sobre as férias, vocês vão ver que eu tenho várias regrinhas lá. Estou falando de período aquisitivo de férias. Já entendi que para conquistar o direito de férias eu tenho que trabalhar 12 meses. Só que pode acontecer algumas coisas nesses 12 meses. Por exemplo, eu estou no meu terceiro ano de contrato de trabalho. Então, no meu terceiro ano de contrato de trabalho, eu tirei as minhas segundas férias. Ok? Então, esse período de férias afeta, já que eu não estava trabalhando, ao meu cômputo de período aquisitivo? A resposta é não. O artigo 131 da CLT, ele vai te dar então algumas hipóteses aonde você não está trabalhando, porém não vai computar como hipótese de injustificada de faltas ou o teu cômputo de férias. Por exemplo, quando você vai como testemunha na justiça ou trabalho, você vai como auxiliar da justiça, então não pode ter aquele dia considerado como falta. Então isso não interfere, por exemplo, no teu a contagem de férias. Quando eu vou doar sangue, por exemplo, as hipóteses do artigo 473 da CLT, todas elas não vão afetar as férias, ok? Já as hipóteses que aparecem no artigo 133 da CLT sim afetam ao teu período aquisitivo de férias. Por quê? São causas de suspensão ou interrupção do contrato de trabalho superior a 30 dias. Então, a CLT organiza o que afeta e o que não afeta aqui a contagem do teu período aquisitivo de férias. Tem que dar uma olhadinha nesses artigos e, havendo dúvidas, vocês entrem em contato comigo para que a gente possa debater mais essa situação. Falei para vocês, então, que eu tenho período aquisitivo de férias, que eu trabalho 12 meses do meu primeiro ano de contrato de trabalho e adquiro esse direito às férias. Abre-se um segundo ano de contrato de trabalho, onde o empregador vai ver qual é o melhor mês para ele, para a empresa, para me conceder o direito que eu conquistei de férias. Pois muito bem. Nesse período concessivo de férias, que é uma prerrogativa do empregador, eu tenho algumas regrinhas que diz respeito a estudantes menores de 18 anos, que deve coincidir o seu direito de férias conquistado com as férias escolares. E assim também, algo mais questionável, que são os trabalhadores de uma mesma família, esposa e marido que trabalham na empresa, preferencialmente vão gozar desse período de férias juntos. Aí tem exceções. Se não houver prejuízo para a empresa dos dois tirarem juntos essas férias, e se for uma vontade de ambos. Ou seja, é um típico direito do trabalhador CLTista, ele tem uma prerrogativa, mas tem duas exceções para não aplicá-la, né? Muito bem. Esse período de férias, agora, esse período concessivo de férias, também teve algumas mudanças interessantes. Vamos lá. Primeira delas, algumas coisas ficaram conservadas. Como nesse segundo ano de contrato de trabalho é o empregador que escolhe quando vai te dar as férias, é necessário que ele te avise com antecedência. Qual é a antecedência? No caso de férias individuais, 30 dias antes. E no caso de férias coletivas, apenas 15 dias antes, ele tem que te avisar que você vai entrar de férias para te pagar 2 dias antes desse gozo de férias. Ok? Então, caso, por exemplo, fique nesse ínterim entre período concessivo e férias vencidas, os dias que ele te concedeu de férias já em período de férias vencidas também vai ter o pagamento em dobro, conforme também já simulado. Ok? Muito bem. Outra questão meramente teórica é que, às vezes, alguns empregados nunca tiram férias. Ele tem uma posição na empresa lá de muita importância e o empregador, por exemplo, não concede férias. Olha, eu sei que você tem direito às férias, eu vou te pagar as férias vencidas, mas você não vai tirar férias. Eu te pago mais,
mas tu fica aqui trabalhando, por exemplo. Isso não pode acontecer, tá? Tem alguns tipos de fraude em que se coloca no documento que você tirou férias, a empresa não te deixa, por exemplo, bater ponto, mas você continua trabalhando, recebeu o adicional de férias, mas continuou trabalhando. Isso não é férias. Se você tiver testemunhas para assim provar em juízo, você vai ter direito às férias vencidas, ainda que você tenha usufruído, pelo menos da remuneração, mas não do descanso. Porque aqui se trata de um período de repouso. Você tem que ter um mês de desconexão do serviço. E se não for te dado isso, você vai ter a possibilidade das férias vencidas e, em casos totalmente teóricos, você pode ir até o judiciário para forçar o teu empregador a te dar esse período de férias. Coisa que não acontece na prática, mas tem essa hipótese, pelo menos legal. Ok? Então, já falei que a remuneração de férias diz respeito justamente ao pagamento 2 dias antes do fruição do gozo das férias, com 1/3 a mais, como é o imperativo constitucional. Esse valor do salário, essa base de cálculo para calcular o texto constitucional é justamente o mês da concessão das férias, ok? Aonde vai ser computado todos os reflexos das férias, por exemplo, 13º, aviso prévio, vai ser tudo computado para te dar esse pagamento das férias. Só que pode acontecer o seguinte: talvez você não tenha nem ânimo, nem motivação para ficar 30 dias de férias, né? Então, pode ser uma faculdade, uma opção para o trabalhador vender parte das suas férias. Para isso, você vai converter descanso em dinheiro, em teu proveito. É uma opção do empregado, ainda que em alguns casos práticos a empresa meio que obriga a você vender as férias. Mas na teoria, isso não seria possível, porque isso é uma faculdade do empregado que conquistou o direito de férias. Talvez 30 dias sem trabalhar para algumas pessoas gera até depressão, para outras não. Então, o que é que ele faz? 15 dias antes de terminar o período aquisitivo, ele fala: olha, eu tenho interesse em vender 1/3 das minhas férias. O senhor pode fazer esse acerto comigo? O empregador também não está obrigado a fazê-lo, tá? Mas se o empregador falar: tudo bem, tira 20 dias de férias e 10 fica aqui trabalhando que eu te pago. Esses 10 dias, inclusive com um texto constitucional, ok? Só que isso aí é uma forma de indenização, ou seja, não conta para o aviso prévio, para o 13º salário, não conta para o INSS, nem imposto de renda, sai limpo para o trabalhador, né? Então, alguns trabalhadores sim o fazem de forma muito habitual, esta venda, como é chamado, que é o abono de férias, ou seja, a conversão do descanso de férias em dinheiro. Isso são o abono de férias, ok? Muito bem. Tudo que eu falei aqui é sobre as férias individuais, ou seja, o trabalhador individualmente trabalha 12 meses e conquista o direito de férias. Mas pode acontecer também que a empresa tenha interesse em mandar toda uma unidade para as férias, como acontece usualmente entre 20 de dezembro a 10 de janeiro, por exemplo, onde você não tem, em algumas categorias econômicas e profissionais, uma necessidade de serviço tão alta, então você dá férias para todo mundo na empresa. Por isso chama-se férias coletivas. E aí as regras são ligeiramente diferentes. Em vez de você avisar 30 dias antes, como acontece nas férias individuais, da concessão de férias, se reduz esse período para 15 dias de aviso de férias, que tem que ser necessariamente escrito até mesmo por segurança do empregador. Então, tradicionalmente, esse período de férias coletivas é feito em 2 períodos anuais. Porém, veio a reforma trabalhista e colocou, inclusive para as férias individuais, a possibilidade de ser usufruída esse período de férias em 3 períodos. Só que aí ele colocou algumas limitações. Você lembra da aula intervalo entre a jornada, que eu coloco lá uma limitação de 1 a 2 horas? Aqui também vai ter uma limitação. Então, as férias em até 3 períodos, quando concedidas pelo empregador, elas não poderão ser inferior a 14 dias corridos,
até 5 dias. Então se limitou e se criou uma coisa que já acontecia na prática, de você estar essas férias não só em 2 períodos, mas em 3 períodos, já acontecia na prática, e em 2017 essa prática passa a ter razão legal com o parágrafo 1º do artigo 134 da CLT, que cria a possibilidade dessas férias em 3 períodos. Ok? Então, essas férias coletivas talvez não sejam dadas para toda a empresa. Talvez um setor da empresa, em determinado mês do ano, tenha uma queda de demanda de serviço. Então, nestes casos, cabe ao empregador também, conforme os seus interesses, dizer que somente um setor da empresa vai entrar de férias coletivas e outro setor, porque a empresa não pode fechar 100%, vai continuar trabalhando e fazer essas escalas de férias da forma de melhor atender aqui aos interesses patronais, ok? E essas férias coletivas também terão algumas limitações. Então, os menores de 18 anos e os maiores de 50 anos não terão a possibilidade de ter essas férias fracionadas. E daí a empresa vai ter que jogar com essas escalas de férias coletivas e para determinados trabalhadores dar uma licença remunerada. Qual é a diferença da licença remunerada para as férias? A licença remunerada é quando o empregador não quer te dar serviço, porque a empresa está fechada naquele setor, mas ele não vai te dar as férias também. Então vai te dar o salário sem o texto constitucional e você vai ganhar nessa licença remunerada sem ter que trabalhar, o que também é bom, né? Então, como já falei anteriormente, caso eu tenha a extinção do contrato de trabalho, eu terei direito às férias proporcionais, que no termo de rescisão do contrato de trabalho irá se averiguar se houve a possibilidade de férias vencidas e o pagamento de forma indenizatória dessas férias vencidas, e se houve também naquele caso específico a possibilidade de férias proporcionais, ok? Tal como acontece no intervalo intra e entre jornada, algumas categorias profissionais, como os professores, têm uma perspectiva específica, como acontece na súmula 10 do TST, em que os períodos de recesso escolar têm uma certa limitação para a concessão de férias e extinção do contrato nesse período, ok? A mesma coisa acontecendo em algo totalmente teórico, que são as hipóteses de extinção do contrato de trabalho por culpa recíproca, que, como o próprio nome indica, como é culpa recíproca, diminui pela metade alguns institutos jurídicos, entre elas as férias. Dito isso, meus caros, esta foi o nosso recadinho sobre os períodos de repouso. Nós tratamos em outra aula dos intervalos intra e entre-jornada, e nesta aula completamos falando sobre os repousos semanais e os períodos de repouso anuais, que são as férias. Era isso, até a próxima, meus caros. Abraço.